Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. No último vídeo estivemos tentando esclarecer, dentro da nossa própria compreensão, a estrutura do tempo que não existe, que não se conta, que é o racional superior usa o termo eternidade. O termo eternidade, ele diz assim, é um tempo que não se conta. Se é um tempo que não se conta, não se pode ficar falando do tempo localizado. Não há um tempo localizado porque é trino. O tempo ele é composto em 3 dimensões. Né? Então, o universo são 3 dimensões, ou melhor, são 3 sentidos da composição. A composição global, a estrutura e a função. Então, para haver aliás, estrutura, função e o desenvolvimento. Isso é o que acontece no estudo científico, todo o princípio básico do conhecimento humano, ele parte desse princípio. São as 3 partes fundamentais: estrutura, função e desenvolvimento. Então, tudo vai sempre ser tridimensional. Racionalmente, o racional superior nos apresenta também essa tridimensionalidade. Mas vamos continuar aqui na temática, porque essa coisa que nós estudantes, eu já fiz isso, muito isso, preocupado em saber se está na 15ª, se está na 18ª. Tanto é que tem horas que ele embola a nossa cabeça na leitura, e a gente percebe isso, ele faz de propósito, que é para nos demonstrar, como diz, eu não sei o termo que se usa para isso, mas o racional faz isso na leitura do livro, ou não? Porfírio, pelo que eu observei, e quando eu comecei a estudar a cultura racional, quando eu cheguei nessa página falando das eternidades, uma das dificuldades que eu encontrei para entender foi justamente isso, porque aqui na Terra nós estamos acostumados com, por exemplo, o tempo que uma criança leva para se desenvolver, para apresentar progressos, quando nasce o dentinho, quando começa a andar, com uma primeira papinha. Quer dizer, aqui a gente está acostumado com 1 ano, 2 anos, com 1 ano a criança fez isso, com 2 ela fez aquilo, com 3 anos ela já estava andando. Se nós formos comparar esse tempo, né, normal de uma criança com o desenvolvimento que os nossos antepassados, né? Com os racionais que saíram do mundo racional e começaram a nascer do chão. O tempo que eles demoraram para se desenvolver, para apresentar progresso, não tem como a gente comparar com o tempo de uma criança, que, como você falou, eternidade é um tempo que não se conta. Né? O que uma criança aprende 1 ano, começa a desenvolver em 1 ano, os racionais que nasceram do chão demoraram muito mais tempo ainda para apresentar, às vezes, um progressinho de nada. Aprender a ficar de pé, né? Aprender a gungunar. Quer dizer, não tem como a gente comparar esse tempo. E eu fazia essa comparação. E olha, Nádia, permita interrupção. Não sei se a minha pergunta é meio imbecil. Não, está certo, mas... é perfeito. A interrupção ou a inserção é para este sentido mesmo. E é justamente o progresso que tem que ser estabelecido para deixar de ser a forma de ser. A existência desse mundo é para anular o segundo. Ou seja, o segundo mundo anula o próprio segundo mundo, para poder voltar para o primeiro. A desmaterialização quer dizer, nós vamos parar de falar, nós vamos parar de comer matéria grosseira, nós vamos parar de fazer muita coisa que hoje nós fazemos, porque não vai mais necessitar. Então, a vida começa cada vez, gradativamente, mais na forma do primeiro mundo. Aí é onde a gente tem a unidimensionalidade, mas veja só que coisa interessante. Para ser racional, tem que ser puro, limpo, perfeito.
Então, as três características de um racional verdadeiro, que ainda não se extinguiu, dos que estão lá na planície, eles têm essas três características: puros, limpos e perfeitos, porque faz parte da pureza. Nada no mundo, ou neste ou naquele, não existe se não for com três partes. E essas três partes, ou três modos, ou três sentidos, né, como nós podemos chamar, a gente chama de dimensões, etc. É sempre três, não tem como não ser. Evidentemente, antes que alguém se apresse em falar e eu não perca a chance, essas três formas de ver, existe uma única que se chama Deus verdadeiro, racional superior, porque ele é que abre as três. Abre para a direita, abre para a esquerda, fechando as 7, e assim vai construindo o segundo mundo. Ou melhor, vai construindo a formação do segundo mundo, que primeiro tem que formar, para depois começar a desenvolver. Os racionais passaram do limite, se extinguiram, deixaram de ser puros, limpos e perfeitos com o tempo. Sabiam que iam se dar mal? Sabiam, mas continuaram sendo três. Não é mística, é a razão do universo, sempre tridimensional. Doutor Carlos, é a sua vez agora de falar um pouco sobre isso, porque eu acho que as pessoas às vezes esquecem. O raciocínio desenvolve com três, tá bom, gente? E não com um só. É verdade, né? Estrutura do tempo que não se conta. A gente lê no histórico muitas e muitas vezes que eternidade é um tempo que não tem contagem. Uma eternidade não tem contagem, é muito tempo, né? E realmente a gente não tem condição de milhões, bilhões de anos, ele fala bilênios até. Então é preciso o racional nos alfabetizar em termos de energia e de psicologia, né? O tempo, como a professora Nádia falou assim, o tempo do desenvolvimento de uma criança e tal, o tempo de sair dentinho, o tempo que ela consegue sentar, etc. Isso tudo a gente acompanha. Dentro da barriga da mãe também, hoje tem bastante tecnologia, acompanha os desenvolvimentos, né? Eu lembrei do professor Piaget, que ele falava que a filogênese repete a ontogênese, né? Mas ele está seguindo um modelo lá darwinista, né? Mas tem lógica, né? A questão toda é a lógica, né? E o porquê que o racional faz esse choque heterodoxo nos discípulos, essa relação guru-shishya lá na Índia, né? O guru-discípulo. O pensamento, ele é uma corrente e o discípulo quer aprender uma coisa que ele não vê, que ele não tem condição de ver e quer entender o que ele não vê. Então tem que dar um choque para parar de pensar. Nessa hora que para de pensar e a gente fica ciente que não sabemos nada, né? Nessa hora abre um campo aí para cima e, pelo nosso esforço ser sincero, ele dá a benção de uma compreensão. Mas, como eu disse no vídeo anterior, a elevação desse assunto, esse assunto é tudo, né? É a revelação que todos estão esperando, tanto os cientistas quanto os místicos religiosos, todos estão esperando essa revelação. Para fechar, o Porfírio fala muito do tridimensional, gosto muito disso, estrutura, função e desenvolvimento. A questão no embarcado que eu falo, né? Eu sou médico por deformação profissional, né? Você é deformado em quê, meu filho? Lembra, Porfírio? Então, a gente se baseia no corpo humano, que é o infante, né? A mente, esse corpo humano só se mexe porque tem uma áurea, tem um campo biomagnético, e a mente está nele, a psicofísica está embarcada assim. Desligou o vivente do infante. Se os médicos vierem correndo, dar aqueles choque lá, para voltar, voltou, o Deus homem curou. Se não voltou, muito que bem também, porque não é o Deus verdadeiro, né? Então tem o Deus homem, a gente está baseado no corpo. E
não pode dissociar essa questão infante e vivente. E o vivente, ele tem 7 partículas, depende dessas 7 partículas. Habitante. Tem um habitante, o vivente e o infante. O habitante é de um outro plano, né? Ele está ali numa ligação. E o vivente, enquanto ele não sabe quem ele é, que ele é o habitante, sempre foi, e o tempo não existe quando ele chega nessa consciência, e os cientistas falam isso, os filósofos falam há muito tempo. O tempo deixa de existir porque a pessoa está se ligando à eternidade. Olha que é em vida, senhores, primeiro da réplica, né? Se ligar em vida, mas é pela prática. Então, esse centro astrológico, que é a abertura do primeiro volume, né? Por o ser humano ser um centro astrológico que tinha, com o tempo, encontrar em si mesmo a imunização racional, nela o porta-voz da verdade das verdades, pois são formados por 7 partículas. São os 7 chakras na linguagem lá do oriental. E esse vivente, o chinês chama de um Qi. Qi, os videntes veem isso. Vem 2 Qi grandes e um pequeno, que é o pequeno de uma criança. Um prana lá na Índia. Modelo organizador biológico, cientistas falam, até aqui no Brasil mesmo, físicos, há mais de 60 anos. Agora é campo morfogenético, uma linguagem nova, ponte com a científica e com a parte de espiritualidade, que espiritualidade agora é objeto de universidades, de formação de curso médico, né? Então, essa questão é experimental, entre aspas. A pessoa tem que fazer contato com a leitura, ver o que ela sente com a leitura, e quando o racional faz a gente parar de pensar no meio da leitura, é onde dá a ligação, além da linha, na entrelinha, sentir a energia racional, e esse é o desenvolvimento que dá compreensão para essas coisas, né? Estrutura do tempo que não se conta. É eternidade. Então a gente está sendo preparado para se ligar à eternidade em vida, tem que desenvolver o raciocínio, que é essa ligação, e depois a vidência racional, que aí é a realização suprema, né? Voltar a ver tudo e todos na forma real. E continuando o desenvolvimento do aparelho racional. Se nós olharmos direitinho, somos 3 aparelhos também. O aparelho racional, que é o que está começando a desenvolver, o aparelho astrológico, que já existia, e o outro aparelho que agora eu esqueci o nome. Mas é no 5º volume também, a memória aqui não está funcionando. Ele fala dos 2 aparelhos para chegar no 3º aparelho. Ou seja, você vai se aparelhando no campo de energia. Então muda tudo completamente, a compreensão do mundo e a energia racional. Depois da vidência desenvolvida, né? O raciocínio, o aparelho, aí vem a desmaterialização. Tá? Então, são das 3 coisas, sempre sobra uma. Da composição. René Descartes, o Dr. Carlos, acho que você me acabou transmitindo aqui para mim. O René Descartes, ele diz, o universo são 3 coisas. A raiz matéria, a raiz, ou raiz substância, né, que ele chama, a raiz, qual é a segunda? Pensamento, né? Ele chama de pensamento, e a raiz divina. A raiz divina ele jogou na lata do lixo dele, do pensamento, porque o pensamento não tinha como entender esse terceiro sentido. A cultura racional é que vem dar essa resposta por René Descartes. Se ele hoje vivo estivesse, e está, mas não como na forma de René Descartes, vai que é um desses que está aqui, então ele saberia ou saberá, de uma forma ou de outra, o sentido da coisa divina, res divina. Então são 3 res que compõem o universo. Certo, doutor Luiz Cláudio? Corretíssimo, Porfírio. A gente só está aqui para aprender, pelo menos eu fico assistindo, escutando, ouvindo e aprendendo, né? Porque a gente aqui, essa vida que a gente vive atualmente, né, vida de transformações,
O racional superior fala, né, que a pessoa, como você falou, das transformações, a pessoa se transforma para a energia que ela tiver ligada, né, Porfírio? Se você estiver ligado na energia de baixo, você vai para baixo. Se você estiver ligado na energia de cima, você vai para cima. E o racional superior diz assim: e também descerei com o progresso das transformações, e para onde vou me transformando e descendo sempre em corpos de classes de vida diferentes. Hoje eu sei como voltar para o meu verdadeiro mundo. Quer dizer, me transformar para o meu mundo de origem, o mundo racional, e também sei como se descerá para o mundo dos indiferentes. Indiferentes são aqueles que apenas muito vagamente se entendem o irracional. Então, gente, vamos transformar e deixar de proceder como irracional, porque tem muita gente que procede como irracional e não como racional. Porque na vida aqui da matéria nós estamos expostos a tantos males sem defesa e por isso sempre acaba sendo vítima de um. Então vamos estudar a cultura racional para a gente poder ter essa defesa verdadeira, que é a defesa racional, a defesa do mundo de origem, nosso mundo de origem, o mundo racional, através da leitura. Em primeiro lugar, a leitura, para a gente ter a proteção e o amparo do mundo racional do verdadeiro Deus. Se você gostou, dê um like no nosso vídeo. Voltaremos aqui na próxima semana. E inscreva-se no nosso canal e leia o livro Universo em Desencanto, que é o mais importante, que é a nossa finalidade de estar aqui. Salve!